Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live da série Terapias que Curam. Hoje, a nossa 20ª live. Eu vou receber a Carol Fontes. Vou só esperar ela entrar aqui para a gente poder ter mais esse bate-papo aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre a ativação da Kundalini. E é isso, gente. Nós estamos, boa noite, nós estamos aí completando a nossa última live, né, do ano, 20ª live. Tivemos temas aí super importantes, né, que o pessoal pode trazer bastante conhecimento para as pessoas, né, e é isso. Então vamos aguardar um minutinho ela entrar aqui para ela poder falar para a gente. Lembrando que este mês não tem sorteio, tá? Porque semana que vem a gente não vai ter nem na outra por conta do recesso, né? De Natal e Ano Novo. E aí, em janeiro, a gente retorna aí com as lives a partir do dia 13. Tô só esperando ela entrar. E é isso. Enquanto isso, é bom que o Instagram vai entregando e eu vou também fazer o convite aqui para algumas pessoas. Ai, gente, cadê ela? Eu vou acabar tendo que sair e entrar de novo para não ficar aqui muito. Deixa eu ver. Ah, ela entrou. Ela entrou. Já estava ficando preocupada. Cadê a minha? Vamos aguardar. Aí. Olá! Olá, Boa noite, seja boa bem-vinda. noite. Eu agradeço o convite. Eu quero te agradecer, né, por você ter aceitado esse convite para estar aqui falando um pouquinho para as pessoas, né, a respeito da Kundalini, que eu particularmente não sei, então vou estar aqui aprendendo junto com quem está. Eu estou adorando, né? Tem gente até que pergunta, mas antes você pesquisa, eu falo, eu acho que eu falei, é bom eu aprender junto com as pessoas, porque aí vem as perguntas genuínas mesmo, né? Daquela curiosidade que aparece. Então, eu falei, não, deixa que ela vai explicar pra gente o que, que é a Kundalini. Mais ou menos eu já ouvi falar, mas assim, se você me perguntar, eu não sei te contar. Então, bora pra Carol, que é especialista no assunto, né? É, Primeiro, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho, né, de você, do seu trabalho. O que que levou, né, você a entrar nesse mundo das terapias e falar, né? Eu acredito que, não sei se você trabalha com outras técnicas também, mas se você quiser só citar, e aí depois, num outro momento, a gente pode estar vindo aqui para falar de outras, né? claro. E aí eu queria que você se apresentasse para a gente. Então vamos lá. Baixar um pouquinho só meu tripé aqui para vocês poderem me ver mais assim no tete a tete. Bom, eu sou terapeuta há mais ou menos uns 7 anos, né? Já trabalho, já estou nessa jornada há muito tempo do autoconhecimento, né? Formada numa jornada de 17, mais de 17 processos terapêuticos, e tudo começou com reiki, com processos da Axis, com diversas ferramentas que contribuem muito para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Mas eu me encontrei e eu acho que consegui transformar mesmo a vida das pessoas com a ativação da Kundalini. Eu acho que isso foi a cereja no bolo. E eu acho que é a cereja no bolo para quem quer realmente dar aquele salto quântico, né? Sim. E aí esse processo foi um convite através de uma dor que eu tive muito forte, que foi o luto, e o qual eu enfrentei. E aí depois disso algumas mudanças foram acontecendo na minha vida. E uma delas mesmo
foi o curso, a formação que eu fiz internacional com a Escola Activity Training K de Barcelona, que foi uma oportunidade incrível, assim, de encontro, de conexão, de entender o que é esse processo. Depois eu fui estudando muito, porque depois que você faz a formação lá fora, você fica cheia de perguntas, então é um universo que você tem que continuar se aperfeiçoando. Então eu fui me aperfeiçoando e ao mesmo tempo transformando as pessoas no caminho, né? Então isso foi fantástico. A gente atende pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, e então é um processo lindo, um processo maravilhoso, sensacional. É muito muita contribuição, porque você atende as pessoas e você vê essa descoberta, né? A gente atende, a gente vê as pessoas se transformando através da sua ferramenta, né? Eu sou formada em educação física, trabalhei muitos anos com Pilates, ainda continuo atuando, trabalho com o movimento do corpo sistêmico, sou consteladora. A gente também fui dançarina de dança do ventre há muitos anos, então já vi falar da dança árabe, né? Eu fui bailarina de dança do ventre por 27 anos, então a gente sempre ouviu falar de Kundalini nesse tempo. Então a Kundalini é uma coisa muito antiga, Kundalini é uma técnica milenar, e só agora ela está realmente, o véu dela está sendo desfeito, então a gente está conseguindo ter acesso. É Entendi. isso. Então, Carol, fala pra gente então um pouquinho o que é a técnica, né, propriamente dita, como que ela funciona, né? Em quais casos ela é mais aplicada, né? Porque a gente sabe que tem algumas ferramentas que elas são mais apropriadas para o corpo físico, outras até mesmo para questões de emoção, ou até mesmo problemas financeiros, né? Que é uma dos top, né? Que a gente recebe de reclamação, né, das pessoas. Fala pra gente, então, como que a Kundalini pode auxiliar nesses processos? Fala um pouquinho. A gente precisa primeiro tirar o véu da ilusão de que a gente ativa a Kundalini de alguém no sentido de como se fosse um botão de ligar e desligar, e isso não existe. Na verdade, a ativação da Kundalini é um processo que consiste em a gente trabalhar uma limpeza de campo. Só que isso é um caminho, Marina, que a gente precisa enxergar de dois ângulos. Um é o pragmático, científico, fisiológico. Aí a gente vai abordar sistema nervoso central, autônomo, chakras. E o outro é o espiritual. E a Kundalini é o encontro com essas duas bases. Com a base energética, com a base toda cinemática, que a gente chama, que é a base primordial, né? Essa base toda, essa estrutura que a gente faz, que ela é palpável, que ela é física, que a gente enxerga. E existe uma outra vertente, que é essa vertente da canalização, que ela é sutil, que a gente não enxerga, mas que a gente percebe no campo. Olha, eu vou falar pela minha experiência, né, de anos com essa técnica. E a gente não só trabalha com essa técnica, como a gente tem acesso a comunidades fora, em todos os lugares do Brasil, que estão atuantes com essa técnica. Então a gente percebe o quê? O quanto ela está transformando vidas, pessoas, porque nós estamos mudando o padrão vibratório de tudo o que permeia nós. Quando eu mudo o padrão, meu padrão vibratório, eu mudo tudo que está em volta. E aí eu atraio aquilo que está em ressonância. As pessoas estão começando a compreender isso. A ativação da Kundalini é o nome que a gente dá para essa transformação vigorosa, porque ela mexe com a nossa energia vital. Então ela traz ânimo. A gente muitas vezes não reconhece por que a gente está indisposto, confuso, perdido. E tudo tem uma representatividade. Então, por exemplo, o fato de eu estar indisposto representa meu chakra do plexo solar sem energia. O meu chakra cardíaco é a habilidade de eu ter guardado mágoas durante toda a minha vida e minha existência e eu não consigo perdoar. Por que a gente constela? Para a gente descobrir por que tem aquela dor. Na Kundalini, eu não preciso identificar o processo.
eu preciso dissolver o trauma. A ativação da Kundalini, ela mexe com o nosso campo energético ao ponto de destruir, de dissolver, que a gente chama, né? Eu vou falar descriar, eu acho que é a palavra mais certa. Ele descria o laço que criou o trauma. Então, ali eu começo a viver, a pensar, a falar e a comunicar e a vivenciar tudo de uma forma diferente. Então, aí a minha energia muda. E como consequência dessa modificação energética, eu atraio tudo que é bom para mim. Né? Então, às vezes a pessoa está em transição de carreira, e aí ela não sabe para onde ela vai, ela está perdida. Isso tem uma correlação com o chakra do plexo solar, tem uma relação com o nosso chakra do básico, que é o nosso instinto de sobrevivência. A ativação da Kundalini, ela é a ativação dos nossos centros de energia. Isso é indiscutível. Mas a gente também precisa entender como ele é provocado. E ele é provocado pelo sistema nervoso autônomo através do nervo vago. Esse sistema ele é estimulado por frequências vibracionais, por frequências de música. Então aí você vai entrar um pouco, por exemplo, no sound healing, você vai entrar um pouco no breath work, que é a respiração, você vai ter os pranayamas. Então, essa compilação de diversas técnicas vai promover a ativação da Kundalini. Nada impede de você ativar a sua Kundalini através de outras ferramentas, de um Tantra, de uma Kundalini Yoga, do Reiki, de qualquer outro processo. Só que esse processo do Awakening é um processo de despertar que envolve o teu encontro com você mesma. Né? Você não vai tomar uma ayahuasca para ativar a Kundalini. Você vai entrar num processo de meditação profunda. Vai fechar seus olhos e se colocar à disposição de ir para uma jornada, de ir para uma viagem interior. E aí, nesse processo, você consegue, com as ondas cerebrais reduzidas, você consegue acessar consciências que, na vida automática, você não conseguiria. E aí, esses acessos vão trazendo insights. Você pode ter visões do passado, do presente, do futuro, estimulando o sistema nervoso autônomo, o nervo vago, automaticamente acessando novas consciências. Como seria você ter todos os lóbulos do seu cérebro funcionando a todo vapor? Então, você está tendo acesso a várias consciências através da frequência de música. Entendeu? Só que aí existe o outro lado dessa ativação, que é o lado do facilitador. Né? Eu acabei falando aqui um pouquinho de como ela basicamente funciona, sobre o ponto de vista mais fisiológico. Agora, sobre o ponto de vista espiritual, você tem que ser um facilitador que tenha uma canalização, que tenha uma egrégora de luz ali enraizada, porque nós somos energia. Nós estamos liberando e absorvendo o tempo inteiro. Né? E quem capta, uma das fontes de energia que tem essa captação é os chakras. Então, você tem o chakra ali captando o fluxo da energia e expelindo o fluxo da energia pelo ântero posterior do corpo. De um corpo que a gente não enxerga, que é o corpo mental, o corpo sutil, o corpo ático, o corpo búdico. E esses corpos, eles acessam informações, né? Então, e essas informações, elas estão em diversos campos de dimensões diferentes. Então, às vezes você está captando energia que não é dessa dimensão, que é de dimensões superiores. Quando a gente está ativando a Kundalini, a gente tem muita conexão com seres da quinta dimensão, pelo menos no meu caso, que tem uma conexão, que tem uma simpatia e uma paixão pelos mestres da fraternidade branca. E eles não querem que a gente coloque eles numa camada de hierarquia. Eles, ao contrário, eles querem estar inclusos. Então, eles não querem... Eu não preciso fazer um altar para descer aqui São Germain, não. Ao contrário, quanto mais você estiver íntimo dessa egrégora, mais ela se fará presente nas suas ativações, na sua expansão de consciência. E é isso que eu faço. Então, além dessa conexão com esses seres de quinta dimensão, a gente também tem a ativação da Kundalini acontecendo no processo fisiológico,
que é a ativação e o alinhamento desses chakras. Muitas pessoas confundem a ativação da Kundalini Walkinen, que é esse processo, com a ativação da Kundalini Yoga, que consiste em um processo gradativo, progressivo e curto. Então, eu vou respirando, eu vou meditando, eu vou fazendo exercícios de estimulação, eu vou acessando traumas e acessos às minhas consciências de maneira gradual. Na Índia é muito difundida a Kundalini Yoga. Mas vale salientar que nós não somos indianos, nós não somos monges, nós não somos hindus. Nós temos uma luta de ego gravíssimo. A gente tem ego, a gente tem egoísmo, a gente come mal, a gente não respeita o próximo como deveria. Então, nós estamos num processo de desenvolvimento. Sim. Talvez no futuro a gente consiga entrar no caminho de iluminação. Não é difícil. E também não é impossível. Mas a gente precisa derrubar o ego, porque ele é que... Né? O ego é que reside as nossas dores, é por conta do nosso ego. Né? Às vezes acontece uma situação que você fica ali aborrecida com aquilo, você vai olhar e fala assim, gente, meu ego, se não fosse ele, eu não estaria passando por esse desconforto. Não é verdade? Então, a gente precisa de abafar, não é abafar, né? Aprender a lidar, né, com ele, porque, igual você falou, a gente está num processo de iluminação. Ainda não chegamos lá, enquanto isso ele vai ditando tantas coisas, né, Carol? É que algumas pessoas acham que ativar a Kundalini vai fazer você chegar no processo de iluminação. Sim, você pode chegar no processo de iluminação. Só que esse processo, ele não vai acontecer da noite para o dia. Não. Ele vai sugerir que você reviva situações difíceis de lidar, que você foi jogando para debaixo do tapete e que agora estão sendo colocadas para cima do tapete para que você enxergue. Então, o processo de despertar primeiro é esse, né? Eu tirar toda essa água suja que está sobre esses chakras. Depois, o processo de iluminação é quando eu atinjo características, por exemplo, de características importantes para mim como ser humano, que vão me levar para um comportamento de um ser humano melhor. Então, quando eu começar a trabalhar mais a minha alma, a minha essência, tirar o meu ego de lado, colocar à frente, enxergar tudo de uma maneira mais humana, talvez na hora que eu for fazer a ativação, eu me alimentar melhor, talvez na hora que eu for ativar, eu consiga entrar no processo de iluminação. Não é difícil. Mas eu diria que pra gente, Marina, a gente precisa... a gente não sustentaria. Eu acho que essa é o capítulo mais importante da live. A gente consegue ativar no despertar da iluminação, mas a gente não sustenta. A gente não sustenta, porque ainda nós estamos num processo ainda que precisa de muito aprendizado. A gente perde a cabeça. Você já viu um monge responder alguém agressivo? Ele tem uma passividade, ele tem um controle emocional. E a mulherada já quer... A gente, comumente, já quer chutar a porta, chutar o balde. Então, primeiro a gente precisa lapidar todos esses comportamentos que estão relacionados com o nosso ego. E Kundalini e ego tem tudo a ver. Outra coisa importante também é as mulheres de 40 a mais que acabam... Assim, eu vejo isso muito nos meus pacientes e vejo isso no decorrer da humanidade. As mulheres estão ficando muito masculinas. O que é isso? Elas acabam sendo tão exigidas durante a tua vida que se tornam muito masculinas. E esse masculino começa a falar mais alto e eu vou perdendo a energia do feminino. O homem também começa a ficar muito feminino e perde a energia do feminino e do masculino. Esse equilíbrio se dá pela ida e a pingala, que sobe pela coluna da base, Sushuma. Então, é a energia do feminino e do masculino, da nutrição e da ação, da nutrição e do prover.
Eu tenho que tomar as minhas decisões e, ao mesmo tempo, tenho que nutrir. Então, esse equilíbrio é muito importante para que eu esteja equilibrado. Mas não é um processo dinâmico e específico para cada um. É uma jornada individual, singular, e que vai requerer muitas ativações para você entrar nesse processo, para você ir se conhecendo, tirando os véus. Às vezes você descobre que você teve um trauma de infância e hoje você tem uma endometriose. E esse trauma, essa endometriose hoje é uma rejeição. Então, tudo isso você começa a trabalhar para ascender. O que eu digo é que o processo é mais gostoso da ativação do que o caminho da iluminação. Porque durante o percurso, você vai aprendendo tanta coisa legal. Você vai aprendendo a lidar com pessoas, você vai aprendendo a conhecer as pessoas, você vai se conhecendo. É um encontro consigo mesmo. Você vai se sentindo melhor, você vai sentindo uma luz, acender um fogo interno. Você fala, gente, de onde vem essa alegria que eu estou sentindo? Essa nutrição, essa reação que eu tenho diante do mundo. Eu não sou uma pessoa apática, triste, com raiva. Então, esse é um caminho gostoso, né? Tem uma pergunta aqui, está escrito assim, ó. Uma vez eu ouvi dizer que pessoas ocidentais não têm Kundalini, isso é verdade? Olha, baseada na ideia de que a Kundalini ela nasce na terceira semana de gestação de um feto, todos têm Kundalini. Porque todos têm vida, todos têm essência. Se você não tiver Kundalini, você não tem existência. Uma vez que você morre, Kundalini se vai. Porque Kundalini é prana. Prana é energia vital. Energia vital é ser vivo. É aquilo que está vivo dentro de você. É o que guarda a tua aura. Então, assim, não tem como, né, você não ter Kundalini. Isso não existe. Todos têm Kundalini. Todos têm a semente da energia vital, que ela está ali, na base da nossa coluna. A gente fala que nos sânscritos, eles definem como uma serpente enrolada, com mais ou menos ali 3 metros de distância, de comprimento. E que ela é representada pela serpente. Essa analogia que eles fazem é para dizer que ela é um aspirante, porque a energia ela é circular. Sim. E ela passa pelos nadis do nosso corpo. Então, nós não temos só 300 e a gente não tem só 7 chakras, nós temos 344 nadis. Então, é que os 7 principais, eles são portas de entrada para essa captação energética, os que mais têm a capacidade de absorver e de expelir a energia. O que a gente não precisa é ficar tampando o umbigo, para tentar achar que no corpo físico isso acontece, porque tudo é no corpo quaternário, que é esse corpo que a gente não vê, que é aquilo que eu estava falando há uns minutos atrás. Tudo acontece no corpo que a gente não vê. E a gente tem o hábito de querer mensurar, tornar palpável tudo que a gente estuda. E tem coisas que não têm explicação, é só percepção de vivenciar a sessão e ver que é algo fora da casinha. Não tem como você falar assim, gente, como que pode um negócio desse? Eu tenho, às vezes, pacientes que vão fazer ativação comigo, aí quando eles acordam da sessão, eles falam assim, Carol, o que é isso? Jesus, eu falei, meu Deus, para onde eu fui? Eu fui lá no além. Então, assim, é impressionante o processo que a gente vive, não tem como. Entendeu? Assim, é surreal a descoberta que a gente tem. Então, a transformação ela acontece sempre de uma maneira profunda, de dentro para fora. Então, o que a gente precisa é assim, pôr a mão na consciência e entender que vai ter seu tempo, vai ter o seu momento. E ficar atento também, porque não é só na questão da Kundalini, outras terapias também. Eu falo que às vezes a mudança ela é sutil.
Porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega aqui e ela fala, eu quero tratar a questão financeira. Tá, beleza, nós vamos É. tratar aquilo ali. Não é de uma hora para outra, você não vai fazer uma sessão e amanhã você vai ganhar na Mega Sena e vai ficar rico, né? Mas a gente começa a trabalhar questões na pessoa que vai fazer, igual você falou, melhora a vibração para que ela possa atrair pessoas, oportunidades, situações, para que esse dinheiro chegue, né? Você, Só que na eu verdade, também... você muda a sua frequência Isso, energética e isso. você atrai mais daquilo que ressoa com você. Isso, exatamente. E assim, tem que estar atento também ao seu comportamento, porque às vezes eu percebo muito isso em mim, porque eu falo, a gente está num processo que não tem fim, né? Me pego, às vezes, tendo reações que depois que eu tenho, eu falo assim, gente. Aliás, não tendo reações, né? Em que antes eu explodi, né? Eu ia estar ali explosivo, isso e aquilo, eu falo, olha, isso é uma modificação, né? É Isso bem aquilo, é um caminho é um que vai te caminho. levar onde você quer chegar, mas é um passo a passo, né? Não é assim de uma hora para outra. Algumas pessoas, eu poderia falar aqui só dos casos lindos e maravilhosos que a ativação da Kundalini proporciona, mas eu sou muito realista. Eu não gosto de ficar fantasiando muito a Kundalini no sentido de falar assim, você vai mudar a tua vida para. Não, você vai realmente mudar a tua vida, você vai ter grandes transformações, você vai entender muita coisa, você vai expandir, você vai ter um brilho nos olhos, mas também você pode visitar caminhos difíceis e obscuros da sua própria existência, e enxergar coisas em você que você não gostaria de ter visto. E tá tudo bem. O mais importante é você ter um terapeuta, um facilitador, que esteja com você nesse processo, que te acompanhe, que te ajude, que te auxilie, porque algumas pessoas precisam disso. Não é só ir lá, ativar e tá tudo bem e vai para casa. Elas Sim. sentem. Existem pessoas com campos mais sensíveis e outras menos sensíveis. Outro ponto importante é bem o que o Daniel falou aí, né? O professor Daniel, que nós não somos iguais os ocidentais. Então É, a gente olharia pela nossa noite escura da alma, mesmo a gente olhar para essa noite escura da alma meio que assim, tá, ok. Agora eu chuto balde, brigo com quem, falo o quê, porque aí essa é a parte obscura, mas um ocidental, um hindu, um Yoda não, um hindu, um monge, esse pessoal da Índia, esse pessoal mais evoluído, eles olhariam isso com outros olhos, com um caminho de evolução. Nem todo mundo olha assim, a gente precisa tirar esse véu de ilusão. Nem todo mundo enxerga problema como solução. A maioria enxerga problema como problema. Quando eu começar a enxergar o problema como solução, aí sim. é uma porta para te tirar daquele lugar e te levar para um outro nível. Se você olha dessa forma, você começa a buscar caminhos que vão realmente te levar para o outro nível, ao invés de você ficar sentado ali só reclamando, não é verdade? Eu acho que assim, eu já ativei pessoas, por exemplo, que tiveram uma sensação assim estranha, depois que faz ativação, ficam sensíveis, fica, nossa, eu tô numa bad, tô introspectiva. Aí depois começa a passar essa sensação de introspecção e vem uma energia. E aí fala, gente, agora tudo mudou. Nossa, eu tô com um sorriso. Mudou meu trabalho, mudou meu cargo, mudou aqui em casa, mudou meu marido, porque foi limpo. Eu diria que a ativação da Kundalini Marina, uma limpeza energética muito profunda. De ancestralidade, de pactos do passado, de coisas que, por exemplo, você nem tem ideia do que os seus chakras absorveram. E se a gente parar também para pensar que a gente vai absorvendo tudo no automático e a gente acha que processou uma determinada situação na vida e Não. não, de fato não processou, porque na terapia, na psicoterapia isso explica, na teoria junguiana isso explica, na freudiana isso explica, em todas as técnicas que a gente trabalha, tudo tem trauma. Criança interior, né? Vamos trabalhar nossa criança ferida. Se a gente for parar para olhar desse ponto de vista, nesse ponto de vista, nós vamos absorvendo muitas coisas. E a gente vai absorvendo tudo isso e a gente não vai dando conta. A gente acha que está dando conta. E quando você vê,
você está envolvida numa egrégora, numa vibração negativa, de escassez, de crenças limitantes. Você já está repassando hábitos que você tinha, que você foi cuidada para a geração seguinte. E isso vai gerando muito estresse emocional e depois, consequentemente, físico, que é onde a gente falaria, por exemplo, de medicina germânica, porque você vai ver que as nossas emoções refletem no nosso corpo físico. Então, a Kundalini é a mesma coisa. Por quê? Porque os chakras representam órgãos, representam glândulas, representam circuitos internos do nosso corpo que refletem no campo físico. Por que, que as pessoas sentem tantos tremores na ativação da Kundalini? A liberação é energia. É uma corrente eletromagnética que acessa esse nervo vago através das frequências de música. E você tem as manifestações acontecendo. Então é muito forte. E Ô, é Carol, transformador. a sessão ela pode ser coletiva ou ela é só individual? Não, ela pode ser coletiva. Isso é muito bom, porque possibilita você estar num campo coletivo que faz validar o que as pessoas estão sentindo. Então, quando você tem, nos meus grupos coletivos, eu faço uma roda de expansão no final. Então, todos têm a oportunidade de dizer o que sentiu. E é impressionante como você pega 15 pessoas e cada uma tem... Elas podem sentir coisas muito incomuns umas com as outras, mas elas também sentem alguma coisa que é diferente. Então, a pessoa fala assim, eu vi um lobo. Aí a outra, eu vi a minha avó, que faleceu há muito tempo. Eu senti que minha avó veio, me abraçou e disse, pode ir, minha filha. Sabe, algo desse tipo. A pessoa pode acessar várias coisas. Eu já tive pacientes que falaram em línguas diferentes, que não dava nem para eu identificar o que era. Depois ele foi pesquisar e falou que era uma língua que falava na época dos vikings. Olha que loucura. Eu acho que é doido, né? Pode parecer maluco, mas o que será que nós estamos fazendo aqui na Terra? Porque eu acho que nós não estamos aqui para experienciar nada. Eu acho que a gente não está aqui para aprender. Eu acho que a gente está aqui para lembrar. Lembrar de quem a gente foi. Porque alguma coisa nós fomos. Eu acho que a gente não está aqui para... porque você veio como ser humano. Antes do planeta Terra, antes da gente ocupar o planeta Terra, obviamente ocuparam outros seres aqui. Então, eu acredito muito nisso. Acho que existiam outras existências aqui e isso explica tudo que a gente está vivendo hoje, né? A gente só é uma geração mais jovem, batendo a cabeça e tentando aprender. E aprendendo com eles, que pertenceram a essa existência aqui, né? Por isso que existem outras dimensões. E eu acho que a Kundalini, ela veio, é uma descoberta, eu falo que é uma descoberta. A gente sempre teve ela sempre existiu. Ela sempre foi estudada pelos grandes yogis. A gente só está acessando de uma maneira mais expansiva. Ela está ficando mais próxima da gente. E ao mesmo tempo que você está... Ao mesmo tempo que existem pessoas que estão sendo conduzidas para ativar ela em pessoas que não conhecem, você também acaba conhecendo. É como se eu fosse uma rede. Eu venho aqui, ativo um grupo coletivo, esse grupo coletivo se desperta, que vai ativar outros grupos, que vão conhecer outros grupos e que vão levar essa Kundalini para outras... a história da Kundalini para outras pessoas, porque todos nós temos. A gente só precisa acessar. Ô, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, a pessoa ela chega para você, ela vai trazer a questão. Ali nessa primeira entrevista, você já consegue mais ou menos identificar quantas sessões necessárias para aquela questão dela, ou você vai no passo a passo? Depois eu quero... deixa eu só terminar aqui. Depois eu queria que você falasse assim, como que acontece a sessão, a duração dela, né? Online, presencial, a questão de retorno, se é uma por semana, como é que funciona isso, né? Para as pessoas que tiverem interesse aí saber como é que funciona. E depois eu quero fazer a pergunta como alguém que quisesse fazer a formação.
Tá, vamos lá. São várias perguntas aí, né? No atendimento, a gente geralmente deixa muito aberto esse campo de quantas vezes, porque muitas pessoas querem fazer só uma e isso para ela é o suficiente. É muito individual. Tem gente que começa a perceber, faz ativação e começa a perceber uma mudança interna. E está sendo tão bom para ela, está fazendo tão bem para ela, que ela continua. Então, ela a cada 30 dias, ela pode fazer uma nova sessão. Não tem problema nenhum. O que eu sempre gosto de falar para os meus pacientes é que não é legal ficar fazendo uma sessão atrás da outra. Porque como é um ciclo de energia, você precisa dar um tempo para ela se dissipar, você precisa dar um tempo para reverberar no teu campo, para trazer coisas, fazer limpezas, fazer esse movimento de consciência, trazer isso para essa consciência aqui, né, da realidade. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, eu sempre gosto de fazer a sessão e recomendo a cada 30 dias. Agora, tanto individual quanto coletiva, você vai ter os mesmos resultados. Isso é independente, a única diferença é que o facilitador ele fica mais tempo no campo de um individual, enquanto que no coletivo você está se dividindo ali no campo e acessando diversos campos. Quando a gente acessa o campo do paciente, quando existe casos muito pontuais, como aconteceu num paciente comigo essa semana, eu senti muita dor no meu corpo. Então, durante um atendimento, a minha barriga começou a ficar muito inchada. Eu comecei a sentir os sintomas mesmo que a pessoa estava sentindo. Gente. E aí, quando eu terminei a sessão, o pé da minha barriga estava duro, assim, a parte pélvica da minha barriga estava extremamente rígida, dura e com volume extremo. E eu fiquei apavorada, assim, no final. Eu falei, meu Deus, eu falei, gente, alguém aqui nesse campo não está bem do útero. Eu senti isso no campo, foi muito forte. E aí, quando terminamos o atendimento, eu fui e comentei no grupo, né? Era um grupo online. Eu falei assim, tem alguém, uma de vocês está com algum problema no útero? E aí ela disse assim, essa noite eu passei a noite, uma delas, né? Essa noite eu passei a noite toda com dor de endometriose em crise. Nossa. E aí, quando você está trabalhando no chácara, o que eu falei lá atrás? O chácara, ele tem as representatividades dos seus órgãos. Então, você vai acessar essas informações. O chácara é como se fosse um disco rígido, um HD, com todas as informações da sua vida ali. Então, você vai acessar. Ah, se a gente falar que a ativação da Kundalini tem a ver um pouco com o campo morfogenético, sim, tem muito a ver. A gente trabalha passado, presente, futuro. Talvez você vai trabalhar mais o passado, mais o presente, mais o futuro. Então, mas não é em todo o atendimento que a gente enxerga isso. E eu entendo pelo caminho da espiritualidade que às vezes é o livre-arbítrio e a permissão. Porque muitas vezes a gente pede, a gente chama, por exemplo, invoca ali, pede para que venham os mentores espirituais daquelas pessoas, que eles estejam ali, os seus anjos guardiões, para ancorar, para ajudar no processo de despertar da Kundalini. E nesse processo, eles dão essa permissão para a gente saber o que é necessário. Somente o que é necessário. Porque a cada ativação também, Marina, a pessoa às vezes faz 3 sessões. Uma única pessoa. Ela faz a cada mês uma sessão. A cada mês vai ser uma sessão diferente. Ela é única, ela é singular e única. Por quê? Porque você está trabalhando camadas da tua vida. Sim. Então, você está trabalhando camadas diferentes. Você trabalha uma camada da tua vida que vai falar... Você viu muito a tua mãe. Aí, na outra, você viu mais o seu filho. Então, você vai... Cada sessão está te trazendo uma informação. Então, por isso que não é recomendado uma única sessão. É recomendado ali de 3 a 4 sessões, você consegue validar muito mudanças na sua vida. Eu tenho clientes que validaram em uma sessão. Teve, assim, um salto quântico. Tem gente que valida na segunda, na terceira, na quarta.
Eu tenho clientes que já fizeram 12 comigo, todo mês, durante um ano inteiro. E aí virou tudo, virou a consciência, virou a chave, virou a cabeça, aprende a lidar com as pessoas. É muito legal. Então, isso eu deixo esse caminho livre. Eu não Sim. tento rotular isso como um protocolo. Sabe um protocolo, um Uhum. tratamento? Sim. Eu tento não fazer dosimetria de tratamentos, porque a Kundalini eu acho que a gente tem um espírito livre. Eu acho que a gente precisa sentir que está necessário. Ah, vejo necessidade de fazer de É, eu novo. Vou também, lá. eu também gosto assim. Eu acho que a pessoa sabe, ela sabe, né? Isso. O tanto que ela precisa, né? A gente dá uma É, estimativa, porque, né, tem casos que você fala, em uma não dá, gente. Não tem como em uma sessão você trabalhar traumas de uma vida inteira, né? Eu também falo, a exatamente. gente precisa de pelo menos umas 3, 4 sessões aí para você ter mais clareza, para te trazer clareza, Isso. né? E Isso aí, essa clareza. clareza vai te levar para caminhos que você vai buscar a sua autocura, porque está tudo dentro, né? A gente Tá só tudo bem. ajuda a pessoa a descobrir. Eu falo, Deus, ele é tão maravilhoso que ele coloca dentro da gente, né? A gente nem precisa do Exatamente. outro para acessar. É, eu Mas às falo vezes, muito isso. só que às vezes a gente não tem os recursos, então a gente vai batendo cabeça. Então a importância do terapeuta é para ele ir ali ajustando a vela, né? A roda, te colocando no caminho, ó, trazendo percepções que você não vê, mas a pessoa sabe, né? Eu não E quero ser às muito. Eu vezes não ela quero. também não quer, ela não Não quer quero. soltar o problema. Aí ela fala, é porque eu tô sem dinheiro, porque eu tô sem tempo, isso e aquilo. Mas ela sabe, né? Ela sabe o tanto que ela precisa. Você tá É falando de. porque É porque às vezes a pessoa também tá. A zona, a dor, ou a sombra, o lado sombrio que ela tá vivendo, ela tá tanto tempo nesse sofrimento, às vezes o indivíduo tá tanto tempo na Já depressão, vou acostumou. dar um exemplo nítido, tá anos na depressão, que o corpo ou a consciência já se acostumou na dor. Sim. E tentar tirar vai balançar, vai te trazer desequilíbrio para reequilibrar os pratos. E nesse processo é onde você pode sentir. Então a pessoa fala assim: ah, mas está tão gostosinho aqui a dor, eu vou ficar aqui na dor. Então, às vezes, a pessoa quer ficar na dor, porque ficar na dor tá gostoso, tá confortável. Tá bom, eu não quero sair, então me deixa aqui. E tá tudo bem também. Eu gosto de deixar a pessoa super É. livre. Só Uhum. que o que eu acho que é importante dizer é que a ativação da Kundalini, ela é um processo de desenvolvimento do indivíduo. Então, a gente não pode querer, e a gente sabe que a humanidade vive isso, é o querer ter para ser, enquanto a gente precisa ser para ter. Você não consegue ter nada se você não ser primeiro. Então, a Kundalini, ela trabalha muito a questão do nosso ser. Por isso que o ter depois é lucro, porque você vai obter depois tudo isso. Então, isso é muito legal, pensar por essa forma e entender que a Kundalini trabalha esses aspectos. Quando a gente faz ativação coletiva, a gente vê, e o cliente volta, a gente até traz essa. Eu faço até essa pergunta para os meus pacientes. Como que você está se sentindo? Como que foi para você da primeira experiência para a segunda? Eu pergunto. Ou como que, depois que você ativou, o que, que mudou na sua vida? Isso é muito importante. Porque ela precisa validar. Ai, nossa, agora eu estou lidando melhor com o meu chefe, eu consigo conversar melhor com a minha filha, ou então eu consegui solucionar um problema, eu consegui me divorciar, que eu não conseguia, sair de um casamento tóxico, ou então eu consegui vender a minha casa, as coisas começam a mudar. Porque também eu acho que existe o lado sombrio, que talvez a gente mesmo que crie, e Sim. também dos outros, porque nós somos troca de energia. A gente troca a energia. Tem pessoas que chegam cheias de problemas, vão falando, 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 você vai absorvendo tudo. Absorve, absorve, você fica carregada. Aí você vai na Kundalini, descarrega. É exatamente isso. É assim que funciona, você limpa. É uma limpeza. E essa limpeza faz com que você fique aberto a acessar coisas boas, positivas, de alta escala vibracional.
Ô, Carol, no caso, quando você vai, por exemplo, fazer uma sessão coletiva, você leva um tema específico, e aí as Sim. pessoas que querem trabalhar naquela situação vêm para a sessão, ou ela é assim, eu vou fazer a ativação e aí cada uma ativa aquilo que ela está trazendo em mente. Como é que funciona isso? Você Você entendeu? pode, você pode fazer, entendi. Você pode levar uma intenção pessoal na hora da ativação. Geralmente eu falo para alguns pacientes no coletivo, eu falo, pense em alguma coisa que vocês gostariam de colocar de intenção, algo que vocês estão desejando muito, ou uma resposta, uma clareza maior, um insight. Vocês podem colocar essa intenção lá no momento da sessão. Isso pode, é possível. E se for de merecimento ali no momento, se for permissivo, né, para equipe espiritual, você vai de fato sentir, perceber, porque a fonte, o acesso é todo seu, né? Não é de outra pessoa. Você vai obter as respostas. Agora, se você puxar o campo, que é o que eu geralmente faço, eu fiz muito ativações com campo quântico não, campo sistêmico, né? Fazia uma meditação familiar, chamava uma egrégora familiar, então ia lá e chamava, por exemplo, traz seu pai, traz sua mãe, fazia uma meditação sistêmica e depois fazia ativação da Kundalini. Só que é um processo muito forte para algumas pessoas. E também porque, às vezes, é um campo sensível para ela. Então, a pessoa tem que estar disposta a isso. Então, eu comecei a perceber que não é a todo momento que é viável fazer. Só de você fazer a ativação já vai trazer o benefício do campo familiar. Não precisa, em hipótese alguma, você nem trazer intenção. Faz a sessão, esteja na permissão, baixa suas barreiras do julgamento, que você consegue receber. Isso é fato. Agora, eu gosto de fazer sessões associadas com outras técnicas para potencializar a ativação. Então, eu gosto muito de fazer os benzimentos, as limpezas xamânicas, gosto de fazer uma roda feminina, gosto de trazer o cacau, que expande o chakra cardíaco, fazer uma roda de cacau e fazer ativação da Kundalini posteriormente. Gosto de fazer o benzimento, então, a meditação sistêmica. Então, você pode associar. Eu tenho, por exemplo, uma mentoria que são 9 encontros. Essa mentoria, ela é com a ativação da Kundalini. Existem 2 ativações no processo da mentoria que o paciente faz e ele tem outras técnicas envolvidas. Por quê? Porque o objetivo da mentoria é realmente curar o paciente de questões importantes que ele está vivendo, é resolver o problema. Sim. E aí, como que a gente soluciona? Trazendo tudo o que está por trás na ativação. Então, a gente ativa o paciente, abre esse campo, faz uma constelação, entende de onde vem o processo, faz uma meditação sistêmica, ativa a Kundalini, faz uma mesa de radiação apométrica para desmanchar tudo que é pacto, laços. E aí você começa a ir vendo o paciente expandindo, crescendo, indo para frente, o negócio dele melhorando, ele prosperando. Por quê? Porque está tudo sendo dissolvido. Eu falei já isso, por exemplo, num podcast. Como seria você dissolver os seus traumas sem ter noção do que eles são? Porque você não acessa na Kundalini. Não tem como você saber assim, ó, lá em 1900 e tralalá, sua bisavó fez isso, 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 isso. Não, a Kundalini não é isso. A ativação da Kundalini é uma potência sua, que ela é despertada, e ao percorrer por todos os seus nadis, vai desbloqueando as energias de estagnação, de crenças limitantes, de estagnação, de escassez, da ignorância do ser humano. E a gente vai, na verdade, se reflorescendo, vai, é como uma flor de lótus, vai se renascendo, né? Vai surgindo da lama, né? Surgindo do barro, vai se ressurgindo. Essa é a ideia. É a regeneração. O que é a serpente? Eu entro no processo de regeneração, a cobra, essa casca vai saindo e vai nascendo uma nova, para eu modificar o meu padrão. E aí, quando a gente faz as ativações, a gente vai vendo as transformações deles acontecendo. E aí, misturar as técnicas potencializa, mas acima de tudo, estrutura, Marina.
Porque não é todo mundo que consegue lidar com a ativação da Kundalini. Algumas pessoas, eu digo que algumas, assim, a cada 10 que se ativam, duas pessoas, elas precisam de apoio emocional para lidar com o que vão ver. E de conhecimento, porque muitas vezes ela está indo por curiosidade, porque viu a pessoa lá se tremendo nas redes sociais e a descoberta. Porque por trás disso vai vir coisas, vão surgir coisas. Então você não pode abandonar o paciente. Tem que segurar na mão dele, guiar ele para um caminho de encontro consigo próprio e talvez seja necessário para o terapeuta associar outras técnicas. Sim. Para contribuição. Nem todo mundo, assim, a pessoa quer, é aquilo que a gente estava falando, né? Ela quer o movimento, mas ela não consegue sustentar aquela decisão de eu quero mudar. Mas não é assim tão simples, você precisa sustentar aquela mudança. E é onde muitas pessoas caem e abandonam o tratamento, né? Porque elas estão preocupadas assim em ativar e ver a vida mudar da noite para o dia. Mas não é um exercício de acessar, é o que você falou também. A fonte, né? Tem uma passagem, eu não queria muito ser religiosa aqui, assim, mas eu vou fazer uma analogia bem grande. Numa série The Chosen, tem uma passagem que Jesus fala, né? Eu amo Vocês vão a cada 2 levar meu nome, né? Propagar meu nome. E aí os discípulos dizem assim para ele: mas como que nós vamos fazer as curas? Nós não temos esse poder de fazer as curas que o Senhor faz. Ele fala: mas eu darei a permissão a vocês. E aí eles começam de 2 em 2, vão nos vilarejos, né, nos lugares, e vão curando as pessoas. E eles só encostam a mão e curam. Então, eu acho que penso que quando Jesus morreu crucificado, ele deve ter pensado assim: eu agora posso ir em nome do meu povo, porque dei ao meu povo o poder da cura. Porque o poder da cura é nosso. Nós temos o poder de se autocurar. E não só isso, a autocura ela começa no processo de desenvolvimento no todo, né? Como pessoa, na alimentação, no comportamento, em lidar com o outro. Mas é uma sementinha, né? É um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir aos pouquinhos. E orar e vigiar, né? Orar e vigiar o tempo todo. Então, o processo ele é único. A Kundalini é um trabalho incrível. E eu falo que é uma energia contida na gente que a gente não tem ideia da potência que é isso. Vocês não têm ideia da potência que é isso. É uma potência dentro da gente que precisa ser acessada. Porque, de alguma maneira, durante a nossa vida, nós somos colocando ela numa camada muito profunda ao qual ela adormeceu. Por isso que eles falam que é uma energia, é uma serpente adormecida, enrolada na base da coluna, né? Toda fonte que você pesquisa Kundalini fala isso, é uma serpente enrolada na base da coluna que está adormecida. Na verdade, ela não está adormecida, ela tem uma energia ali, ela existe. Só que ela está cheia de crenças. Abafada pelos problemas. Né? Exatamente. Como seria você remover essas camadas todas que estão aí e acorda, o mundo está aí, eu sou uma potência viva, de luz, eu posso, eu consigo, eu sou potente, eu não dependo de ninguém, bora lá. Então, essa força, essa energia de criação, de acreditar, isso que vai mudar a sua vibração e te atrair para o melhor. E vai ressoar, porque o universo, ele só fala sim, 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 e você? Porque se você está vibrando baixo, o universo vai também te devolver só o que está vibrando baixo aqui. É ressonância. É o andar que eu falo, né? Como se fosse um prédio. Você está no primeiro andar, você só vai encontrar com quem está no primeiro andar. Isso. À medida que você for elevando, passou para o terceiro andar, você já vai encontrar com quem está no terceiro. Nem no primeiro, nem no quinto. Então, é um processo. É isso que fala que quem faz a Kundalini fala: pessoas saíram da minha vida depois que eu ativei a Kundalini. Sim. Porque não estão mais ressoantes com você. E tá tudo certo, eu falo isso, gente. Às vezes, né, a gente gosta de determinadas pessoas e tudo, mas se afastam.
não porque brigou nem nada, mas eu falo é questão de vibração mesmo. Quando você muda a sua vibração, você passa por um outro andar, então você vai começar a atrair outras pessoas e tá tudo bem, E tá tudo né? bem, Tá tudo exatamente. bem, faz parte do processo. Na verdade, a única pessoa que vai estar com você do início ao fim, se é que existe um fim, é você mesmo. Você veio Outras, sozinho, você volta sozinho. exatamente, outras chegam, vão, e você tem que estar bem com você para, né, para acolher quem chegar e saber se despedir de quem está indo, e tá tudo certo, Você né? falou uma coisa muito importante. A Kundalini, quando ela é ativa, ela ajuda muito as pessoas no processo, por exemplo, de depressão, de tratamento de outras doenças, porque elas precisam desse apoio emocional, dessa esperança, dessa energia de esperança, de apoio, de acolhimento. Como seria você ser o teu próprio acolhimento? Porque o ansioso, ele vive apegado no futuro, ele está sempre pensando no amanhã. O depressivo, ele está sempre pensando no passado. E quem ativa a Kundalini está sempre pensando no agora. Eu vou me preocupar com o agora. Daqui 5 minutos eu penso no que eu vou me preocupar. Porque aí você está vivendo uma vida de cada vez. Está vivendo uma fase da sua vida de cada vez. A gente precisa passar de querer parar com essa ideia de ficar querendo colocar o boi na frente da carroça, porque a gente vai se atropelar e a gente vai ser consumido pelo mundo. Não dá. É, realmente. Ai, gente, é isso. Eu gostei demais do nosso bate-papo. A gente já está chegando no final. E eu queria agora, assim, para a gente poder. Peraí, só um pouquinho, tá falando aqui. Exatamente, Depressão, exatamente. excesso de ontem, ansiedade. Excesso de amanhã. Excesso de amanhã. E As pessoas. raríssimas são as pessoas que estão no hoje, né? No presente, né? É Então, raríssimo, é raríssimo. Olha, e é engraçado que eu tenho muitos casos, assim, para dividir de exemplos. Por exemplo, eu já ativei um paciente de tentativa de suicídio. Só para você ter uma noção. Acho que esse é um dos casos mais fortes que eu tive. E a pessoa está super bem. Ela fala, nossa, eu tinha uma tristeza que morava dentro de mim, um marasmo, parecia que é uma energia, sabe? Um negócio pesando que sumiu. Consigo pensar. E se a gente parar para pensar que existem coisas entre o céu e a terra que nem nossa vã filosofia explica, a gente entende que existem energias densas no universo e que estão, eu falo que existem três: o negativado, o obsessor e o obsidiador. O negativado, ele fica ali, ou ele precisa de ajuda, ou ele precisa da sua energia. O obsessor, o obsidiador, ele fica tentando captar tudo que é teu, da tua fonte, para te absorver, porque ele não quer ir para a luz, ele não quer ir para o caminho da luz. E o obsidiador é aquele que manipula suas ações. É aquela pessoa que já começa a alterar o teu comportamento. E ele entra por larvas, né, do campo sutil. Então, tudo isso vai fazendo com que o ser humano, porque reverbera no físico, e quando reverbera no físico, já estava aqui nesses campos, né? No mental superior, no mental inferior, no átmico, no telúrico, há muito tempo, né? E só você não viu. Então, quando eu me libero de tudo isso, eu abro um campo para uma nova descoberta, para uma nova vida, para uma nova realidade. fantástico. Ô, Carol, eu queria que você deixasse um recado, né, para quem está aqui assistindo com a gente ao vivo, para quem vai assistir a gravação, né? Algum se sente perdido, carregando pesos aí que não, né, desnecessariamente, né? O que você teria aí para falar para essas pessoas? Olha, eu diria que o peso, basicamente, ele não é do outro. É duro de ouvir isso, né? Mas o peso é você quem está carregando, porque você escolhe carregar. E muitas vezes a gente escolhe carregar um peso que não é nosso, porque a gente está criando a ideia de que o outro, ele
criou da cabeça dele a forma como ele lida com você. E não é. É a maneira como ele entende o mundo. E tá tudo bem. Quando eu entender que cada um interpreta as coisas de uma maneira diferente, o outro faz qualquer coisa ruim ou boa baseada naquilo em que ele acredita. A consciência que ele tem, né? A consciência que ele tem. Quando eu entendo que a consciência dele, pequena, grande, evoluída ou não, atrasada ou adiantada, cada um está numa jornada. E quando eu entendo que cada um está numa jornada de autoconhecimento, eu penso assim, eu vou cuidar da minha jornada. Então, eu aconselho vocês a cuidarem da jornada de vocês. E uma delas é começando por soltar pesos que não são seus. Nós estamos no ano de 2025, o ano da serpente, da cura e da regeneração. Um ano 9. Um ano que pede para que a gente solte tudo aquilo que não faz mais sentido. Para iniciarmos um 2026 de ano 1, que vem de 3, roda da fortuna. Essa roda da fortuna ela pode tanto girar para um lado positivo como para um lado negativo. Mas é uma carta de movimento, é um ano de movimento, é um ano que vai começar um novo ciclo para os próximos 9 anos que vão se iniciar. É o ano 1, é o ano dos novos começos. Então, eu aconselho para que você inicie o seu ano com novos começos, com uma nova sacola vazia, para você começar a encher ela de coisas que realmente valem a pena para a sua vida. Que vale sua paz, que vale sua honestidade, que vale o seu amor, o seu auto-amor, o seu autocuidado, porque a gente investe muito na gente. E aí a gente se estragar, vai sair caro depois para consertar. Você vai fazer anos de investimento para arrumar. Então, se você já se dedicou ao autoconhecimento e já investiu muito nesse processo, então tome cuidado, não deixe ninguém tirar a paz de vocês. É isso. Solta. Há coisas que realmente a gente não tem controle sobre aquilo. E tá tudo bem. Mas e eu? Como eu quero ficar com isso? Eu quero ficar em paz. Então, eu desejo para todo mundo que assistiu essa live, que ainda vai assistir, que vocês fiquem sempre na paz. A paz interior, ela é a melhor do mundo. Essa não tem preço. Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que você tem um evento aí no dia 21, né? Você vai fazer, se você quiser falar aí para o pessoal. A gente tem uma ativação coletiva especial na Zona Sul de São Paulo, que vai acontecer das 10 da manhã a 1 da tarde. Nós vamos fazer uma vivência especial de final de ano, ela é incrível. É uma ativação de Kundalini com limpeza xamânica e benzimentos. A gente faz um ritual muito bonito, vai ter o ritual de queima de karmas, porque esse ano está pedindo isso. Está pedindo para realmente a gente tomar consciência de tudo aquilo que a gente não quer mais, para começar um ano mais realmente leve. Então, nós vamos fazer esse ritual especial com a ativação da Kundalini junto, que vai ser incrível. E depois aí eu só fico nos atendimentos individuais até o dia 28, depois eu entro de recesso. E retorno só no dia 5. E em 2026 a gente tem a formação, porque eu lembro que você comentou sobre a formação. Isso. Para quem é terapeuta, né, que quer fazer. Isso. Para quem é terapeuta... Ou quem não é, né, e quer iniciar aí pela Kundalini. Para quem é terapeuta, a gente tem 2 formatos, né? A gente vai fazer um workshop de ativação de Kundalini, é um workshop específico que vai abranger toda a parte teórica. São mais ou menos umas 4, 5 horas de vivência. Então, vocês fazem 2 ativações da Kundalini e tem toda uma parte teórica para compreender o sistema. Se isso te interessa, aí você vai para a formação, que são 3 dias em modo retiro, com uma alimentação específica, para ter todo o preparo para você passar a ativar outras pessoas. É bem interessante. O curso é todo apostilado, estruturado, com muito conhecimento. Depois tem 2 anos de suporte, que a gente fica tendo encontros para compreender questões. E também vai acontecer em 2026 um workshop sensacional, mas é para facilitadores. É para você que, independente de quem você se formou, ou se você já é um facilitador e quer aprimorar os seus atendimentos, entender a cinemática, a composição de músicas, as frequências no campo cerebral, no sistema nervoso autônomo,
todo esse processo das frequências, a gente vai abordar isso nesse workshop. Ele já é um caminho específico para quem... É um trabalho bem específico, bem direcionado para quem realmente quer melhorar os atendimentos, porque a gente consegue determinar o fluxo da sessão através da cinemática, através das frequências. Então, às vezes, o facilitador, ele peca na transição das faixas, ou ele peca na composição da música, porque ele está colocando uma música que ressoa com ele, mas que não ressoa com o paciente. Então, a gente vai fazer... então, a gente vai dar um workshop específico para esse caminho, tudo em 2026. E também, em 2026, a gente lança um e-book que é super legal, que vai ser tanto para facilitadores quanto para quem não é facilitador, que vai poder adquirir o e-book para compreender a técnica com muita profundidade e, inclusive, conduzir técnicas e tratamentos e dinâmicas de grupos junto com a ativação da Kundalini. Um ótimo suporte para quem faz o curso também. Tá. Então tá, gente, é isso por hoje. Não vou falar que é só, porque foi bastante informação, né? Bem interessante. Depois, se você quiser deixar lá, eu vou salvar a live, Carol. Aí depois, se você quiser deixar no comentário essas informações, porque aí quem chegar depois já pega lá, entendeu? E aí já vai direto para do seu Instagram. Vou te colocar como colaboradora também. Quero te agradecer, tá? Por você ter aceitado o convite para estar aqui, por trazer, né, mais essa informação para o pessoal. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão a todos os ouvintes, quem participou, quem estava aqui, pelas perguntas. Incrível. A jornada da Kundalini é um caminho lindo que mudou a minha vida mesmo. E eu fico muito feliz de ser só uma setinha pequena que estou transformando a vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Cada feedback aquece o meu coração e eu fico muito feliz com isso. Com certeza. E eu quero agradecer muito esse espaço de voz aqui, esse espaço de falar, de abrir, de expandir esse conhecimento. Parabéns pelo canal Ser Super Consciente, que faz com que os terapeutas tenham esse caminho, esse espaço para dizer sobre as técnicas e levar esse conhecimento tão profundo e gostoso, né? Para outros ouvintes e outros seguidores. A ideia é essa, né? São várias técnicas, né? Vários caminhos que vão te levar ao mesmo lugar, né? Que é a sua paz, o seu autoconhecimento, que no fundo é o que a gente procura, né? Então é isso. Pois é, gente. Então a gente chega ao final, a nossa última live do ano, né? Agora a gente vai parar semana que vem, na outra não teremos, e a gente retorna no dia 13 de janeiro. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Nós vamos reiniciar com psicoterapia reencarnacionista no dia 13 de janeiro, às 19 horas. Mas aí lá a gente vai mandando um recadinho aí para vocês não esquecerem. No mais, eu desejo a todo mundo um excelente Natal, né? Um 2026 cheio de paz, de muita luz, de muito conhecimento. E é isso. Qualquer coisa, se precisar, nós estamos aqui, tá bom? Um beijo. E até lá. Obrigada, gratidão. Tchau, tchau, Maria. Tchau.